Hoje eu tô trazendo mais uma listinha pra vocês, dessa vez em animes de fantasia, focados majoritariamente em ação, com romance. Muitas pessoas ficaram em dúvida com os vídeos anteriores que eu trouxe, porque acharam que era um modelo de tier list, e que eu tava falando que esses eram os únicos animes bons que existem, com um determinado estilo, ou com determinado gênero. E não, gente, uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem aqui no canal, é que esses vídeos de lista que eu trago, muitas vezes são só vídeos de recomendação, onde todos os animes são potencialmente bons pra você assistir, e não necessariamente eles são os melhores, dentre os melhores, na minha concepção. São todos animes que eu gostei, claro, se eu não tivesse gostado não faria sentido. Senta lá pra mim, me ajuda? Aham, Cláudia, senta lá. Começando por um que pelo menos aqui no Brasil é bem famoso, Hakudai Kishi no Shilvari. A história gira em torno de um protagonista que a princípio parece ser só um cara comum, sem nada de especial, mas que logo de cara acaba enfrentando uma das topzinhas da escola e ganha a luta com uma certa facilidade, vamos dizer assim. Isso devido a um poder super especial que o protagonista possui, onde ele consegue quebrar os limitadores físicos dele por determinado período de tempo. Ele sofre um efeito colateral muito brabo depois, ele fica incapacitado de lutar, mas enquanto ele estiver sob o efeito da habilidade dele, ele vai ficar muito mais forte do que praticamente qualquer pessoa nessa história. Obviamente, a menina que perdeu a luta pra ele não se conformou, é uma pessoa muito orgulhosa, de uma família nobre, aquela coisa toda, e começou a ter um interesse genuíno pelo protagonista. E a história vai seguindo a partir daí, com esses dois se conhecendo melhor e convivendo nessa escola de magia super interessante, que treina espadachins mágicos de forma muito peculiar. Mas vale dizer que a protagonista também é muito forte, que ela também não é a única que tem uma afeição especial pelo protagonista, mas do ponto de vista romântico. Então o protagonista vai encontrando nessa escola outras garotas ao longo da história, incluindo a irmã dele, o que, enfim, em alguns animes acaba tendo, mas é um pouco muito imoral. O que num primeiro momento pode insinuar um harém, mas é só um pseudo-harém mesmo, porque ele acaba tendo uma relação super monogâmica com a Stella. E aquele padrão de protagonista com poder oculto, que também lembra bastante o Kirito. Ele é uma espécie de Kirito, de certa forma. O Kirito foi um personagem que inspirou vários outros autores a fazer protagonistas parecidos. Talvez ele não tenha sido o primeiro a seguir esse modelo de protagonista, mas definitivamente ele foi um dos principais responsáveis por popularizar demais esse modelo de protagonista em questão. Seguindo agora pra Shakugan no Shana. Esse é um anime mais antigo, que conta com várias temporadas, então já é um anime que conta com bastante episódio, e a premissa desse já é um pouquinho mais complicada de explicar do que a de Hakudai Kishi, já que a história num primeiro momento gira em torno do protagonista que também parece ser um japonês comum, mas que, como no caso de Hakudai Kishi, de comum não tem nada, pois esse garoto ele acabou sofrendo um acidente onde apareceu um bicho piruleta em outra dimensão. Esse bicho piruleta mata ele de certa forma, mas ele acaba não morrendo porque tem um item muito especial e peculiar que acaba entrando dentro do corpo dele. E isso faz com que ele mantenha não só a consciência como o corpo intacto e ainda ganhe um poder especial que ele não tinha antes. Obviamente, ele não conseguiu o passo sossego e tranquilidade depois disso, a vida dele virou de ponta cabeça, ele acaba conhecendo diversas pessoas do mal e ele acaba conhecendo também diversas pessoas com uma causa muito justa que estão nesse meio sobrenatural aí, lutando por diversos motivos diferentes. Em especial, você tem a Shana, que é uma menininha extremamente tsundere, que também, por curiosidade, foi uma das primeiras personagens a popularizar o modelo de tsundere como a gente conhece hoje em anime, e que por mais complexo que isso possa parecer pra vocês, comigo falando dessa forma, o anime, ele vai te pegando pela mão e ele vai te introduzindo aos poucos as coisas que você precisa saber. Então você não fica boiando na história, por mais que seja adaptação de light novel e adaptações de livros, às vezes elas deixem a gente boiando mesmo no anime, porque eles não adaptam direito. No caso de Shana, aparentemente, eles fizeram um ótimo trabalho pra adaptar. E além da protagonista Shana, a história desse anime também conta com diversos outros personagens carismáticos, com um desenvolvimento muito aprofundado, um mundo muito mais vasto do que pode parecer num primeiro momento também, e com um romance que deixa você muito satisfeito no final. Passando para um anime que já teve nos meus favoritos de tanto que eu gosto dele, Zetsuen no Tempest. Um anime que, a grosso modo, colocou um elemento de fantasia no nosso mundo do século XXI, traçando diversos paralelos e fazendo diversas associações com obras de Shakespeare. Se você não gostar de Shakespeare, você vai gostar desse anime? Claro, você tem muita chance de gostar desse anime mesmo sem gostar de Shakespeare. O Shakespeare é só a cerejinha do bolo ali. A história começa acompanhando dois adolescentes do ensino médio que são amigos, mas também são apaixonados pela mesma garota.
Um deles é super aberto, super direto, ele é aqueles mais extrovertido, e o outro, ele é mais caladão, ele é mais na dele e tudo mais. Os três acabam tendo um triângulo amoroso super complicado, principalmente porque logo no comecinho essa menina acaba falecendo e esses dois moleques ficam insanos tentando descobrir o que aconteceu. Por conta disso, a perspectiva de mundo desses dois rapazes acaba sendo ampliada ao extremo, porque eles descobrem que magia não só existe, como ela é usada por determinadas pessoas no mundo moderno. E a história vai seguindo a partir daí, com eles investigando o paradeiro dessa menina, porque que ela faleceu e tudo mais, ao mesmo tempo em que eles vão sendo introduzidos nesse mundo fantástico, que é oculto da maioria das pessoas. As cenas de ação, quando tem, porque não é um negócio que vai ter todo o santo episódio, elas são extremamente bem feitas. A maneira como eles trabalham a magia nessa história é super diferenciada. Obviamente tiveram determinadas inspirações em certas obras de literatura, mas a mistureba que eles fizeram tornou tudo muito autêntico. As openings são muito boas, a trilha sonora é sensacional, tem uma especial que eu escuto o tempo inteiro até hoje. Não estava nos meus favoritos à toa, é uma história muito bem construída, muito bem desenvolvida, que vale muito a pena você dar uma chance caso você tenha curiosidade em conhecer. O próximo, não podia faltar, é Noragami. Noragami começa com a protagonista Hiyori, que tá lá vivendo a vida dela de japonesa comum, até que de repente ela também se envolve num acidente sobrenatural e ela acaba conhecendo um jovem super esquisito. Essa menina, ela é como se fosse uma médium, ela consegue ver espíritos e seres sobrenaturais, por isso ela acabou presenciando esse evento todo. Ela, por algum motivo, acabou despertando bastante interesse e bastante curiosidade no Yato, que é o protagonista da história e também é um deus, mas que diferente de outros deuses que são muito poderosos e que continuam sendo cultuados, ele é um deus da guerra que havia sido esquecido. E como vocês podem ter visto em outras histórias que também tem esse padrão de deus shintoísta ou hinduísta ou qualquer coisa do tipo, quando um deus ele começa a ser esquecido, ele enfraquece. E também, no caso do Yato, ele fica pobre. Por isso o Yato, ele não é um deus tão forte quanto ele já foi em outrora, apesar de ele ainda ser um cara muito forte quando ele cumpre certos requisitos ou em determinados momentos da história por motivos diversos. Ao mesmo tempo que o Yato, ele foca muito na própria sobrevivência básica dele, porque ele é totalmente pobre, ele não tem dinheiro pra praticamente nada, nem comida ele consegue comprar. Isso gera cenas cômicas muito engraçadas, em especial essa dele entrando no lixo, gente. Eu lembro com muito carinho até hoje, porque é uma cena incrível. Então, como vocês podem ver, é muito puxado pra comédia em diversos momentos. Você tem bastante cenas de ação em momentos pontuais, cenas de ação que foram muito bem feitas no anime, só que tem coisas interessantes em Noragami que, apesar da gente não sentir muito num primeiro momento, a gente acaba presenciando bastante ao longo da história. Então, Noragami tem um desenvolvimento dramático muito bom, pelo menos na minha opinião, o drama de Noragami faz muito sentido, é muito funcional, em especial o passado do Yato, em algumas coisas envolvendo a Hiyori, o desenvolvimento romântico que eles vão tendo, passam por uns perrengues muito bizarros, principalmente por causa do pai do Yato. Você vai sendo introduzido com o passar do tempo a diversos outros personagens mais secundários que também são muito interessantes, como por exemplo, a Bishamon e essa menininha com uma máscara muito bizonha e um jeitinho mais yandere que é extremamente maligna por algum motivo, mas a gente vai conhecendo ela melhor com o passar da história e ela vai fazendo muito sentido. Dentre outras muitas coisas que a gente vai presenciando. Noragami, assim, é uma história muito divertida de acompanhar. O anime é muito divertido de acompanhar. Você teve um perrengue na primeira temporada, porque eles colocaram um monte de episódio original ali no meio por algum motivo, o que tornou a adaptação de Noragami mais difícil na segunda temporada, mas Noragami Aragoto não decepcionou, apesar de que dificilmente vai ter uma terceira por N motivos. Pra fechar a lista com chave de ouro, esse é um pouco mais desconhecido e tem um nome muito comprido. Eu vou até parar pra ler pra vocês. Kimi Chuboku no Saigo no Senjou Aruiwa Sekai ga Hajimaru Sensei. É uma história muito interessante num mundo muito vasto, extremamente caótico, onde a magia é predominante no dia a dia das pessoas e tá tendo uma guerra que tá rolando há muitos, mas muitos anos já. Ela vem se arrastando. É uma briga principalmente entre duas nações poderosas o suficiente para criar um grande desastre que a gente pode até chamar de calamidade. Porém, nesse mundo também existem cidades neutras. E aí que os nossos dois protagonistas, tanto a protagonista quanto o protagonista, eles acabam se conhecendo. Ou melhor, eles acabam interagindo de uma forma que não fosse hostil, já que o protagonista masculino, ele é um dos principais combatentes de um dos lados da guerra, enquanto a protagonista feminina não só é uma das princesas do país inimigo, como também é uma das pessoas mais habilidosas no uso de magia.
magia daquele reino. É uma história que conta com uma narrativa muito interessante, pois a gente vai vendo uma mudança de perspectiva do protagonista pra protagonista e pra outros personagens em alguns momentos muito específicos da história. Então a gente vai tendo um contexto geral e gradual de várias coisas que vão acontecendo praticamente ao mesmo tempo sob perspectivas diferentes. Ao mesmo tempo, o romance dos protagonistas é um negócio à la Romeu e Julieta, porque eles têm diversas complicações, não só pelo status social, mas por também serem de países inimigos, mas eles vão se aproximando gradualmente e o romance acontece de uma forma muito interessante, num ritmo razoavelmente bacana dentro desse contexto todo caótico que eles estão vivendo. E claro, nesse meio do caminho eles vão desenvolvendo os personagens principais da história, eles vão elaborando melhor a trama. Você vai entendendo por que essa guerra tá acontecendo, você vai entendendo o interesse político de ambas as nações, você vai começando a identificar quem são os verdadeiros FDPs da história e quem realmente só tá ali por uma causa nobre, por uma ideologia muito mais utópica do que qualquer outra coisa. Mas só a primeira temporada já trouxe muita reflexão bacana, já trouxe muito desenvolvimento bacana, e apesar da produção não ser lá essas coisas, a produção também tá ok. Eu particularmente gosto de todas as histórias dessa lista. Inclusive, se você tiver gostado desse vídeo, se esse vídeo tiver sido útil pra você, se a recomendação que eu passei tiver feito sentido, se você já viu e gostou dos animes que eu tô passando, você valida que a lista que eu tô trazendo é boa, não esquece de deixar o like e cogita se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Do contrário, a gente não se vê tão cedo, mas se você for inscrito ou tivesse inscrito, até semana que vem. A gente tá toda semana aí trazendo vídeo novo aqui pro canal.